Porque uma pessoa, ela acaba tornando, muitas das vezes, ao lugar em que ela estava no passado, né? Você vê que uma das coisas que o Senhor Jesus fala é sobre o espírito imundo que depois sai do corpo, ele anda por lugares áridos e procura um lugar para ficar e não encontrando, diz assim mesmo: voltarei para minha casa, encontrando vazia, varrida e adornada, ele volta e leva mais 7 com ele. Por que que isso acontece? Eu gostaria de fazer você entender por que que pessoas saem de um lugar, passam um tempo fora desse lugar e acabam retornando para esse lugar. E só para que você entenda o que eu estou falando. É como se, por exemplo, uma pessoa, digamos, foi livre do vício, passou-se alguns anos e a pessoa daqui a pouco estava de novo no vício. Eu não estou falando de pessoas do lá fora, estou falando de pessoas que frequentam igrejas. Ela foi liberta, supostamente liberta, e só que daqui a pouco passa um tempo, ela estava de novo naquela mesma vida. Isso se aplica a tudo. A pessoa foi livre da mentira, da prostituição, da pornografia, e daqui a pouco estava voltando. Mas a pergunta é por que que isso acontece? Por quê? Eu gostaria de fazer você entender isso. Aliás, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a entender isso. Porque é como estava a falar recentemente. Uma mudança de vida, ela não acontece do dia para a noite. Ela acontece como um processo. É um passo de cada vez. A pessoa dá um passo hoje, amanhã ela dá outro passo, depois da manhã ela dá. Cada dia é como se fosse um passo que você dá para uma mudança de vida. Mas eu gostaria de fazer você pensar em algo interessante. Porque quanto mais passos você dá para longe do lugar que você estava, mais difícil é você tornar a esse lugar. Por exemplo, você era um viciado ou uma viciada. Quanto mais passos você der longe desse lugar, é mais difícil você tornar a esse lugar. E aí você entende porque muitas pessoas acabam tornando a esse lugar, porque elas não dão muitos passos para longe. Elas às vezes dão um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, e de repente ela começa a parar. Só que ela ainda está próxima do lugar de onde ela saiu. Ainda está próximo. E o mal ainda está ali rondando. Né? Você vê que ele diz: voltarei para o lugar de onde eu vim. Então quer dizer, quando o mal volta para o lugar de onde ele veio, a pessoa também volta para o lugar de onde ela veio. Então quando a pessoa dá poucos passos para longe do lugar de onde ela saiu, a tendência é o quê? Que ela volte. Por exemplo, vamos só usar uma alegoria aqui. Se você está indo para o trabalho e você descobre que esqueceu o celular. Ninguém hoje em dia sai sem o celular, na verdade. A pessoa às vezes sai até sem a cabeça, mas não sai sem o celular. Mas você apenas deu alguns passos. Então o que que você faz? Você facilmente você volta correndo, ou às vezes até andando, e pega o seu celular e ali no portão ali você descobriu que esqueceu o celular. Então você pega e volta e pega o celular e continua. Mas agora, imagine você. Você vai trabalhar, você vai andando. E ou de veículo mesmo. E você, no meio do caminho, descobre que você perdeu o celular. Mas passaram-se ali 2, 3, 4, 5 quilômetros. Você perdeu no que você esqueceu. Mas passaram-se ali 5, 6, 7 quilômetros. Quanto é difícil você voltar para onde você saiu? Se, por exemplo, se eu andei meia hora, teve uma situação que uma vez eu esqueci o carregador do celular em casa. Só que eu já tinha andado muito tempo. Eu voltaria para casa só para buscar o carregador? Eu não voltaria de jeito nenhum. Fiquei com o celular o dia todo com a bateria fraca, mas
Eu não voltaria por quê? Porque eu já estava muito longe. Então você vê, quando você dá passos para longe do lugar de onde você estava, você não tem coragem de voltar, não. Por quê? Porque você já deu muitos passos para longe. Mas agora, quando a pessoa deu poucos passos, para ela voltar é uma facilidade absurda. Então é por isso que você vê muitas pessoas indo e voltando, porque elas não vão muito longe. Eu lembro agora daquilo que Faraó disse a Moisés, né? Quando estava dizendo para Moisés, estava pedindo para eles deixar, para Faraó deixar o povo ir. Faraó disse: você pode ir, só que não vai muito longe. Porque Faraó sabia que se fosse muito longe, eles não poderiam pegar eles de volta. E assim é o diabo. Se você dá apenas alguns passos para longe do lugar onde você estava, ele sabe que é fácil você retornar. Então, o que ele trabalha para fazer? Ele não trabalha tipo, com a pessoa, impedir a pessoa de mudar. É claro que ele vai trabalhar para isso. Só que se ele não conseguir fazer isso, ele vai trabalhar para que ela não vá muito longe. Para que ela dê apenas alguns passos para longe daquele lugar. Ah, eu deixo você ser liberto do vício. Você pode começar a frequentar a igreja, você pode começar a orar, mas tem coisas que eu não vou deixar você fazer. Entre aspas, né? Porque ele não tem poder sobre a pessoa. Então, quer dizer, tem coisas que ele até permite que a pessoa faça. Mas tem coisas que ele luta para que a pessoa não faça. Ele luta para que a pessoa não faça por quê? Porque ele sabe que aquelas atitudes vão ser passos que a pessoa vai dar para onde? Para longe, para mais longe. Quanto mais a pessoa se der, ela vai dar mais passo para longe. Então o mal trabalha para isso não acontecer. Porque a pessoa perto do lugar onde ela estava, é mais fácil dela voltar. Mas agora a pessoa longe. Depois que o povo de Israel já estava longe, Faraó percebeu que não ia mais conseguir pegar. Ele percebeu isso. Ele percebeu que não ia mais conseguir depois que o povo estava longe. Mas enquanto o povo estava perto, ele ainda estava acreditando que era possível. Assim é o diabo. Assim é o diabo. Por isso que ele trabalha para a pessoa não dar muitos passos em direção à mudança. Ele trabalha para que a pessoa dê poucos passos. Abandona isso aqui, abandona aquilo ali, para com aquilo ali, mas continua fazendo isso, continua fazendo aquilo. Quer dizer, a pessoa deu um passo, deu outro, mas está faltando muitos passos ainda. E às vezes a pessoa não quer dar esses passos. A pessoa não quer abrir mão de certas coisas, certos pensamentos, certos sentimentos, certos desejos. Só que isso está fazendo o quê? Isso está deixando ela próxima do lugar de onde ela saiu. Isso é perigoso. É perigoso quando você ainda está mantendo coisas que já era para você ter deixado. É perigoso quando você está mantendo pensamentos, sentimentos, desejos que já era para você ter deixado. Porque isso está te mantendo próximo do lugar de onde você veio. Ok, você decidiu mudar, você começou a mudar. Mas você precisa sair logo desse lugar. Você precisa sair logo de perto desse lugar. Você precisa dar passo. Se você realmente quer mudar de fato, de verdade, se você quer uma mudança permanente, você precisa dar passos para longe desse lugar. Não pode ser uma entrega meia boca, tem que ser uma entrega total. Como estava falando, quanto mais você se dá para Deus, mais longe você está de voltar para onde você veio. Mas isso é uma dificuldade absurda, isso é uma guerra absurda, porque o mal ele luta para isso, ele não quer que a pessoa vá longe. Como demos o exemplo de Faraó, ele não quer que a pessoa vá longe, ele quer que a pessoa dê uns passinhos ali, começa a ir na igreja, começa a orar, começa a ler a Bíblia. Só que tem coisas que a pessoa ainda faz, coisas erradas. Então, quer dizer, ela deu alguns passos, só que ela ainda está perto do lugar de onde ela vem. Então, quer dizer, a probabilidade dela voltar é muito grande, como demos o exemplo. Você está indo para o trabalho e você esquece alguma coisa, facilmente você volta. Por quê? Porque você ainda está perto do lugar de onde você saiu. Enquanto você estiver perto do lugar de onde você saiu, é muito provável que você volte. É por isso que se você realmente não quer mais, nunca mais voltar para essa vida, meu amigo, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que se entregar. Você vai ter que se entregar. Mas se entregar de verdade. Como falamos, entrega diária. Entrega total. Você vai ter que se entregar. Se você diz assim, eu nunca mais quero voltar para essa vida,
Tem pessoas que ainda estão indecisas. O que pode fazer? Não pode fazer, mas eu sei que existem aquelas que dizem assim: eu nunca mais quero voltar para essa vida. Então tem que se entregar, tem que se dar diariamente, porque essa entrega diária vão ser passos que você vai dar para longe desse lugar de onde você veio. E isso vai tornar improvável que você volte, porque quanto mais longe você está do lugar de onde você veio, mais difícil está para você voltar. Imagine uma pessoa que estava no Brasil e foi lá para o Japão. É fácil ela voltar para o Brasil? É fácil? Não. Hoje em dia, com a tecnologia, avião, fácil. Mas se fosse antigamente, meu amigo, seria uma guerra a pessoa voltar para o Brasil. Mas é exatamente esse exemplo. Olha a distância entre o Japão e o Brasil. Para a pessoa voltar, não é fácil. E é isso que Deus quer que aconteça. É isso que você também tem que querer que aconteça. Porque quanto mais longe você está do lugar que você veio, no sentido do lugar que você estava antes de se voltar para Deus, mais difícil vai ser para você voltar para esse lugar. Se você realmente não quer voltar para esse lugar, então você precisa dar passos para longe desse lugar. Você precisa abrir mão, você precisa sacrificar, você precisa deixar. Se você realmente não quiser voltar para esse lugar de verdade. Agora, se você ainda está pensando no caso, então fica difícil. Mas se você realmente não quiser voltar, vai ter que se entregar. Você vai ter que se entregar. Não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem outra maneira de fazer isso sem se entregar. Não existe. E como falamos, uma entrega diária. Como estava a falar em certa ocasião, quando você vê uma pessoa saindo de casa só com a roupa do corpo, você pensa com você: esse fulano está indo, mas ele vai voltar porque ele só saiu com a roupa do corpo. Mas quando você vê a pessoa pegando tudo e saindo, você pensa consigo: esse aí não volta mais não, porque ele pegou tudo. Isso é entrega. É você pegar tudo e ir embora de onde você está. Não estou falando isso fisicamente, eu estou falando isso espiritualmente. É você pegar tudo, sabe? Às vezes você ainda está fazendo coisas que você já era para ter parado de fazer. Às vezes você ainda está pensando coisas que já era para você ter deixado de pensar. Ainda você está com sentimentos, com desejos, com vontade que já era para você deixar. E isso está te mantendo perto do lugar de onde você veio. E isso é perigoso, porque se você está perto, você corre o risco de voltar para esse lugar. A única pessoa que você quer que você fique perto desse lugar é o mal. Porque ele sabe que se você está perto desse lugar, facilmente você vai voltar. Qualquer coisinha você vai voltar. Então, meu amigo, tem que se entregar. Se você não quiser voltar mais, tem que se entregar. Como falamos, entrega diária. Comece a se dar para Deus. Comece a sacrificar aquilo que você não quer sacrificar. Comece a renunciar aquilo que você não quer renunciar, porque se isso vai garantir a tua permanência, será que isso não vale a pena? Será? Ou você quer só passar uma temporada com Deus? Ou você quer só passar alguns meses com Deus e depois voltar para aquela vida? É isso que você quer? Ou você quer realmente Deus para sua vida? Ou você quer realmente uma mudança para sua vida? Se você quer realmente uma mudança, você vai se entregar. Você vai se dar. Você vai sacrificar, você vai renunciar. Se você realmente quer, se você não quer de jeito nenhum voltar para onde você veio, você realmente vai fazer o que tem que ser feito. E não vai olhar para trás, como a mulher de Ló fez. É isso que você vai fazer. Mas se você realmente quer uma mudança, se você realmente não quer voltar mais para o lugar de onde você saiu, porque o mal ele quer voltar para o lugar de onde ele saiu, que é você. Mas ele só vai voltar para o lugar de onde ele saiu se você voltar também para onde você saiu. E você só vai voltar para onde você saiu se você der apenas alguns passos para longe desse lugar. Isso é muito perigoso, como falamos. Isso te torna propenso a voltar. Eu não sei o que você quer, mas se você não quer voltar, você vai se dar, você vai se entregar. Você vai a partir de hoje sacrificar, renunciar, abrir mão, fazer aquilo que tem que ser feito, ainda que doa.
ainda que seja difícil, ainda que custe, ainda que precise cortar pé, braço, mão. Não estou falando isso no sentido físico, mas no sentido espiritual. Cortar amizade, cortar relacionamento, cortar pensamentos, cortar desejos, cortar sentimentos. Sabe, ser radical. Porque você realmente não quer voltar para onde você veio. Você precisa ser radical. Você não pode agir com sentimento. Você precisa agir com inteligência. Eu não quero voltar mais para esse lugar, então eu vou pagar o preço, né? Mas aí a escolha é sua. Se você nunca mais quer voltar para onde você veio, você vai tomar a decisão de se entregar. Não tem outro caminho. Se você ficar perto de onde você veio, sinceramente, cedo ou tarde, você vai acabar voltando para esse lugar. O problema não é isso. O problema é a sua alma. O problema é o mal voltar para sua vida. E ele voltando para sua vida, a tua alma corre risco. Porque na sua vida ele vai querer levar a tua alma. Ele vai querer levar a tua alma para a perdição. Então esse é o risco. Se você nunca mais quer voltar para esse lugar, minha amiga, dê passos para longe dele a partir de hoje. A partir de hoje comece a dar passos para longe desse lugar. Fazendo o quê? Se entregando, se dando, sacrificando, renunciando. Se você quer isso, fale com o Senhor Jesus onde você está. Fale com Ele, faça a sua oração. Ele está dando a você uma oportunidade. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você se entregue novamente. Ele não quer que você pereça. Ele não quer que você volte para o lugar de onde você veio. Quem quer isso é o diabo. Deus não quer. Deus, Ele quer que você vá cada vez mais longe para esse lugar. Assim como Ele queria que o povo de Israel saísse do Egito e nunca mais para lá tornasse, o mesmo Ele quer para você, que você deixe esse lugar e nunca mais venha se tornar para lá. Mas depende da sua decisão, depende da sua atitude, depende daquilo que você quer. Então, se você realmente não quer mais isso para você, de verdade, então tome essa decisão agora. Sai de onde tiver que sair, deixa o que tiver de deixar, para com o que tiver de parar, faça o que tem que ser feito, não deixe nada por fazer, não deixe nada para trás, não, faça tudo, não faça vista grossa, tome as decisões que precisa tomar, abra mão do que precisa de abrir, faça isso, fale com Deus nesse momento, tome a sua decisão, tome a sua atitude. Saia de vez desse lugar, não olhe para trás, corra desse lugar. Falamos recentemente que tem pessoas correndo para o inferno, era para as pessoas estarem correndo do inferno, ao invés de correr para o inferno. Então você tem que fazer o oposto, você tem que correr para o céu, corra do inferno, porque o inferno é aquele lugar de onde você veio. Então você tem que correr desse lugar, porque esse lugar vai te levar para a destruição, então corra desse lugar. Como? Sacrificando, renunciando, abrindo mão, negando a si mesmo, a si mesma, fazendo o que tem que ser feito. Faça isso a partir de hoje. Vá cada vez mais para longe. Não se canse de andar para longe desse lugar, porque esse lugar não presta. Esse lugar vai te levar para a perdição. Então corra para longe. Todos os dias da sua vida sacrifique. Sabe o que é ir para longe desse lugar? É você sacrificar todos os dias da sua vida. É você renunciar todos os dias da sua vida. É você não dar um segundo sequer de descanso para a sua carne, no sentido de dar a ela prazer, porque tudo aquilo que ela quer se satisfazer, você nunca mais tornar a esse lugar, é você sacrificar todos os dias, é você renunciar todos os dias, é você abrir mão todos os dias. Isso é você nunca mais voltar para esse lugar. E se você fizer isso, você nunca mais, todos os dias da sua vida, se você estiver disposto a sacrificar, você nunca mais vai voltar para esse lugar de onde você veio. Muito pelo contrário, você vai ir para outro lugar, um lugar de vida e vida eterna com Deus. Se você quiser isso, faça isso a partir de hoje. Todos os dias, a entrega diária, entrega total. E certamente, eu tenho a mais absoluta certeza que saindo desse lugar, indo para longe, fica impossível ou improvável você tornar a Ele. Não digo que existe garantia. A única garantia que temos é o sacrifício diário, a renúncia diária. Enquanto você estiver sacrificando, meu amigo, você vai estar andando para longe desse lugar. Mas a partir do momento que a pessoa deixa de sacrificar, ela acaba dando passos para trás. Por isso que o sacrifício tem que ser diário. Por isso que a renúncia tem que ser diária. Por isso que a entrega precisa ser diária. Para que a pessoa, cada dia que passa, dê passos cada vez mais para longe. Até que finalmente chegue no reino dos céus
e alcance a vida eterna. Meu Pai, eu coloco cada alma em tuas mãos, que essa pessoa tenha força para dizer não, para abrir mão, para renunciar, para sacrificar, para entregar, para se entregar, meu Pai, para se dar todos os dias da sua vida. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloco cada alma em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.